Então, espero que você esteja buscando a Deus, espero que a sua família esteja sendo edificada nesse período de quarentena e que não seja uma catástrofe espiritual para sua vida. Hoje a gente vai meditar um pouco sobre a reconciliação que Jesus fez com a sua igreja para trazer de volta o reino de Deus, a operação de Deus a todas as nações, a todos os reinos. Haja vista que, não que de fato Deus não agisse mais, mas a gente percebe que a grande ação dele acontecia em uma nação só, a nação de Israel, com raras exceções. A gente percebe então que a tentativa da igreja é o reconciliamento de Deus com todo mundo e não com a nação específica. Haja vista que a nação de Israel deveria ter sido um exemplo para todas as outras nações quererem vir a Deus. O que não aconteceu de fato, eles transgrediram, pecaram. A vinda de Jesus Cristo, ele constitui uma igreja, e essa constituição de uma igreja leva à reconciliação das nações a Jesus. Claro que nem todos aceitarão o testemunho de Cristo, nem todos buscarão a Deus, mas a palavra de reconciliação será anunciada. Isso é importante. Por mais que as pessoas neguem e rejeitem, a palavra de reconciliação foi aberta aos gentios, foi aberta aos gregos, foi aberta aos samaritanos, foi aberta a nós. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje. Para pensar um pouco sobre esse tema, eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Mateus 16, 13. A gente vai desenvolvendo a ideia e espero que você esteja aí com a gente. Bom, espero que você já tenha aberto, mas sem mais delongas eu vou prosseguir. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus chega nos seus discípulos e está perguntando de uma maneira resumida o seguinte: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem esse povo que tem ouvido a minha palavra na região da Judéia, na região até mesmo de Samaria, quem essas pessoas dizem que eu sou? Quem elas interpretam que eu sou? O testemunho que eu tenho dado tem levado elas a pensar o quê? Os milagres que eu tenho operado têm levado a qual raciocínio? As minhas pregações têm levado a qual ideia? Que as pessoas dizem que eu sou? Porque a bem da verdade é que em momento nenhum Jesus veio à terra e começou a dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que na bem da verdade ele costumava fazer era pregar, era operar milagres, era demonstrar o que os profetas diziam. Haja visto que ele lia alguns textos dos profetas. Então as pessoas deveriam pegar os milagres dele, deveriam pegar as ideias que ele propunha, deveriam analisar juntamente com as profecias, percebendo que elas se cumpriam nelas, e assim elas deviam descobrir, através do Espírito Santo, da sua obra, que ele era o Cristo. A proposta dele não era falar que ele era o Cristo de fato e a primeira mão, mas que a sua vida, a sua pregação e o que os profetas diziam sobre alguém com aquela vida e aquela pregação, que aquela pessoa era. Então ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? O que elas dizem ser o Filho do Homem? O que os homens dizem ser o Filho do Homem? E a resposta vem no versículo de número 14. Responderam-lhe uns
dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então a resposta que ele teve não é: as pessoas entenderam que você é o Cristo. A resposta que ele obteve é que as pessoas tinham a má compreensão devido à sua natureza carnal, devido à sua inimizade com Deus, devido às coisas que eles queriam dele, de Jesus Cristo. Eles entenderam que na verdade Jesus era mais um dos profetas. Olha, você é Elias. Poxa, por que Elias? Elias era aquele cara que o governo odiava, aquele cara que desestabilizava o governo. Poxa, você é Elias, cara. Poxa, você é João Batista. E realmente ele era confundido com João Batista, porque a pregação parecia, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A pregação da vida de João Batista era essa. E a primeira pregação, os primeiros sermões de Jesus também foram esse. E eles também tinham um parentesco, né? Uma vez que as suas mães eram primas, né? Então eles pareciam fisicamente. Jesus, ele parecia-se com João Batista. Ele tinha uma pregação, uma mensagem parecida com João Batista, e também que era outra pessoa que desestabilizava o governo. Jeremias, não muito diferente, um profeta que desestabilizava a estrutura do governo, que era perseguido, maltratado pelo governo. Você via que eles assimilavam muito ele com essa ideia de desestabilidade no governo judeu, no governo romano. Identificavam nele uma figura profética, mas não conseguiam identificar muito Cristo ainda, ou outros profetas, né? Ou seja, alguma daquelas pessoas do Antigo Testamento que também tinha essa função profética e que geralmente funcionavam desestabilizando, trazendo a verdade de Deus, contrariando reis, contrariando autoridades e contrariando o povo. Então esse era o entendimento que nos leva a pensar que talvez a igreja até hoje, se perguntar quem é Jesus Cristo, eles identifiquem uma outra pessoa e não Jesus Cristo. Porque às vezes a obra de Jesus não tem sido bem entendida. Às vezes Jesus de fato não tem sido pregado. Apesar de falar Jesus, apesar de falar Cristo, eles narram outra pessoa. É como se fazer o seguinte: olha, aquele lá é o David falando de mim. Tá, mas quem é o David? Poxa, é um cara bem forte, grandão, sabe? Um cara rico, anda de BMW, sabe? Bacanão mesmo. Aí você, poxa vida, tá falando David, mas não é o David. É basicamente o que as pessoas fazem hoje com Jesus. Fala Jesus, mas narra outra coisa. Sabe? Ou seja, se alguém me falasse é o David, Machado Cavalcante e tal, e narrasse essa pessoa, eu falo, mas não é o David nunca. Mas é isso que se faz com Jesus Cristo. Fala o nome de Jesus Cristo e narra outra pessoa. Então é bem provável que, mais uma vez, eles estejam identificando o Jesus errado, né? Vamos para lá, vamos. Versículos de número 15. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizem que eu sou? Agora a pergunta muda de figura. Fala assim: e eles? Ou seja, aquelas pessoas que estão de fora, a multidão, as pessoas que me seguem simplesmente, aquelas pessoas que me pedem milagres, aquelas pessoas que me pedem curas, aquelas pessoas que recebem o pão numa multiplicação, eles dizem aquilo. Agora e vocês? Porque vocês estão aqui do meu lado, vocês ouvem as minhas pregações, eu falo uma parábola, alguém vem me pergunta e eu decifro a parábola. Vocês me veem comer, deitar, dormir. Vocês muitas vezes são enviados por mim em algumas missões. Vocês que têm convívio mais de perto comigo, vocês que passam mais tempo comigo, vocês que passam mais tempo com a palavra verdadeira, com a minha palavra verdadeira, no caso de Jesus Cristo, quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta agora não para a multidão, mas para uma pessoa que tem o hábito de estar junto à palavra de Deus o dia inteiro. Talvez, se traduzisse isso para os dias atuais, seria uma pergunta para aquela pessoa que medita na palavra de noite. Porque para eles era isso, era meditar na palavra de noite. A diferença é que era Jesus falando, né? E a gente através da Bíblia, que também
é a voz de Jesus, a voz de Deus. Vocês que têm esse convívio comigo, e vocês que estão aqui nessa igreja mais próxima, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro, no versículo 16, é o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui a gente começa a decifrar essa reconciliação de Jesus através da sua igreja, porque agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele vai dar a resposta certa. Ele vai identificar Jesus como o Salvador Cristo. Ele vai identificar Jesus como o Filho de Deus vivo, como o Filho prometido que viria, como Cristo prometido que viria. Ele identificou de fato quem era Jesus. Através do Espírito Santo, ele identifica quem é Jesus. E essa revelação de quem é Jesus é que começa o que a gente pode chamar de uma igreja. A gente pode, muitas pessoas se reunir, mas igreja de Deus, igreja de Cristo, ela tem que estar sobre a revelação correta, a revelação da palavra correta. A gente não pode dizer que existe igreja de Cristo, né? A gente pode dizer que existe uma igreja, um ajuntamento, uma reunião, mas igreja de Cristo verdadeira é só sobre a verdadeira revelação. Se eles não identificassem quem era Jesus de fato, seguisse a ideia da multidão, Jesus fosse ao Pai e nunca se identificasse quem ele era, essa reconciliação não era possível, porque não estava sobre a revelação adequada, não estava sobre a ideia certa. Por quê? Porque a verdadeira cristandade, ela é baseada na fé, na verdadeira doutrina, na verdadeira revelação. Só existe cristianismo através da fé verdadeira. Porque, na verdade, quando a gente entende fé, a gente tem uma falsa impressão de que fé significa credulidade, ou seja, crer em qualquer coisa. Se eu falar, olha, eu creio que amanhã eu vou receber um dinheiro, que amanhã uma porta vai abrir, algumas pessoas vão chamar essa pessoa de fé. Não, essa pessoa é crédula, essa pessoa que simplesmente resolveu deliberadamente acreditar em alguma coisa. Isso não significa que existe nela algum traço salvífico. Não significa que ela esteja salva. Isso significa só que aquela pessoa, talvez até meio maluca, né? Que ela resolveu achar que amanhã vai acontecer uma coisa, às vezes sem nenhum sinal de que aquilo vai acontecer. Agora, quando a gente pensa na fé verdadeira, a gente pensa em crer sim, uma coisa invisível sim, mas uma revelação correta, que é o quê? Que Jesus é o Filho de Deus vivo. Para nós que a revelação hoje ainda está mais entendida, que Jesus ia revelar ela agora, era o seguinte, que ele iria morrer e padecer pelos nossos pecados. Jesus é o Filho de Deus que morreu e padeceu pelos nossos pecados. Se não há esse entendimento de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus padeceu e morreu pelos nossos pecados, então não tem o que nós podemos chamar de igreja. Não tem. Tem ajuntamentos, tem reuniões, mas se esse não firme fundamento da fé deles, essa revelação, em Hebreus, quando vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquelas que se esperam, a gente identifica isso aí como sendo só esse versículo, mas na grande verdade é o seguinte, em Hebreus, o autor aos Hebreus, seja ele Paulo, seja ele Barnabé, seja ele quem for, ele doutrina os hebreus, mostrando a diferença entre a lei e a graça, entre os sacrifícios dele e a verdadeira fé. Então ele doutrina a igreja, faz distinção, mostra o quanto a nova aliança é superior à antiga, doutrina quem é Cristo, doutrina quem é o sacerdócio de Cristo, doutrina a expiação de Cristo, doutrina tudo e depois fala essa frase. Ou seja, eles iam ligar a fé à doutrina verdadeira e não aos rituais judaicos. E a gente usa esse versículo de maneira separada, como se fé fosse simplesmente certezas e imaginações de coisas que não são compreendidas e não são vistas, como não é. Na verdade, a fé, ela é a certeza das verdadeiras doutrinas.
ela é a esperança da verdadeira promessa. Não é o que o judeu entendia. Ele está distinguindo o reino de Deus na terra do reino de Deus celeste, o sacrifício de animais do sacrifício de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio dos sacerdotes, mostrando que a esperança de Davi não era simplesmente aquela terrena, que a esperança de Abraão ultrapassava a sua época, mostrando que todos os profetas, os homens de Deus, tinham uma esperança superior àquela proposta pelo judaísmo. Então, na bem da verdade, fé é a compreensão da verdadeira doutrina, o que foi agora compreendido pelos discípulos através, principalmente, da frase de Simão Bar-Jonas, de Pedro. Versículo de número 17. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aqui também uma grande e extraordinária lição sobre essa reconciliação da igreja. É porque, apesar de Simão Bar-Jonas, de Pedro, de Petros ter dito essa frase histórica, quem revelou para ele foi Deus. A única pessoa que pode revelar ao homem essa tão gloriosa verdade é Deus. É Deus. Então aqui a gente percebe nitidamente que essa reconciliação, Jesus também não foi falando, esperando que os discípulos, as pessoas, elas dassem um passo em direção à reconciliação. Não é isso. Por quê? Esse texto prova, porque apesar dele estar explicando, pregando, quem suscita na alma, cria no coração, desenvolve essa verdade na mente de Pedro, foi Deus Pai. É isso que Jesus revela aqui. Você teve essa revelação. E bem-aventurado és por isso, porque isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurança muitas vezes não quer dizer uma qualidade própria, mas uma coisa dada por Deus. Então, você vai perceber que Deus, ele suscita no coração de Pedro essa verdade. Com isso, compreendemos que quando há reconciliação da igreja com Deus, Deus, além de mandar o seu Filho, além do seu Filho cumprir uma obra, quem traz a verdade do coração, a verdade ao coração, também é o próprio Deus. Então a gente agora vai perceber que essa obra de reconciliação de Deus com o mundo através da igreja, ela é operada única e exclusivamente por Deus. Única e exclusivamente. Mas ele falou, mas Deus suscitou. Mas ele caminha, mas pelo poder do Espírito. Mas ele foi salvo pela obra de Jesus. Então você vai perceber nitidamente que essa reconciliação, ela é operada por Deus quando nós recebemos a revelação de quem é Cristo através do poder de Deus Pai. Através do poder de Deus Pai. Este é o mistério da reconciliação. Essa é a verdade sobre como Deus trabalha. Deus trabalha na vida das pessoas através da revelação do seu Filho. Revelação dos seus filhos. As pessoas encontram a reconciliação quando a revelação de Jesus se torna viva em seu coração. Quando aquilo brota na sua alma. Quando sua mente se enche do poder. É assim que se opera a reconciliação. E tudo isso é operado pela poderosa mão de Deus Pai, pela inigualável potência de Deus. Afinal, nós não poderíamos recalcitrar contra os seus aguilhões. 18. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Eu te darei as chaves do reino de Deus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, em 18, primeiro, ele vem falar o seguinte: e sobre esta pedra. Quando a gente falar sobre essa pedra, aí a gente vai ter algumas nuances, alguns entendimentos. A gente pode pensar que essa pedra é o próprio Pedro. Por quê? Porque o significado de Pedro o nome Pedro é Petros, que significa pedra pequena. Pequena pedra, pequena rocha. Então pode ser que ele esteja ligando o nome Pedro ao nome pedra. Então falando sobre essa pedra, ou seja, sobre Pedro, que é basicamente a compreensão mais aceita no mundo, afinal é a compreensão da Igreja Católica Apostólica Romana, que historicamente é a maior igreja e com seu número de membros também ainda é superior, inclusive no Brasil, que provavelmente muda, né, pela expansão do evangelho, que tem sido muito alta, pelo menos do evangelho evangélico, né? Uma outra proposta é a seguinte, que o termo pedra, ele estava se referindo à revelação de Pedro, ou seja, eu edificarei minha igreja sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então também é uma possível interpretação, também agora bem aceita no meio evangélico, ou seja, a pedra é essa revelação que se baseia igreja. E tem mais uma também, que também tem ela é bem aceita, bem mesmo, é que na verdade, apesar dele falar pedra, Petros aqui, ele não se referia a Petras aqui a Pedro, mas a rocha angular, a pedra angular, a pedra de esquina, que era Jesus, uma vez que o tabernáculo, na verdade o templo, uma casa judaica, ela era construída através de uma pedra, de uma grande pedra que se chamava pedra angular, em que era basicamente o que a gente vai chamar hoje de alicerce. A gente faz hoje o alicerce, mas na bem da verdade o que acontecia na época é que se ou fazia onde já tinha uma grande pedra, ou se de alguma maneira trazia uma pedra gigantesca e se colocava no lugar para se fazer a construção. E Jesus é reconhecido, inclusive por Pedro, como a pedra de esquina, a pedra angular. Então, como Jesus é chamado dessa pedra de esquina, a pedra rejeitada, a pedra angular, então, na bem da verdade, Pedro compreendeu que a pedra era Jesus, que a pedra de esquina, angular, o alicerce, era o próprio Jesus. Então, não seria o Petros, que é uma pedra pequena, mas a Petra, que é essa pedra de esquina, essa pedra angular, essa pedra completa, né? Também são palavras diferentes que se usou. Podia ser duas palavras diferentes, estavam significando a mesma coisa, então as duas serviriam para Pedro, ou podia estar distinguindo o Petros, Pedro, pequena pedra, de Petras, essa pedra angular, essa pedra maior, que seria, no caso, a Jesus Cristo. Então, continua. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então agora ele vai afirmar que depois dessa revelação, Jesus está começando a falar agora em edificação de igreja. Por isso talvez esteja falando propriamente de Jesus, porque agora ele está pensando numa edificação de uma igreja, e ela precisa de uma pedra de esquina, de uma pedra angular. Então eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele está falando que edificará sobre uma pedra angular, sobre uma pedra firme, uma igreja, de maneira tal que ela vai ficar tão firme, tão edificada, tão estruturada, tão bem feita, que as portas do inferno, os poderes do inferno, não prevalecerão contra ela, não destruirão ela, não conseguirão abalar suas estruturas, porque ela foi feita sobre a verdadeira pedra de esquina. Quando o judeu percebe isso, percebe uma edificação de alguma coisa, o judeu estava acostumado com a ideia dos templos. Agora está falando do templo judaico,
neles serem destruídos, uma vez que várias vezes no decorrer da história e próximo a esse período, né, mais ou menos 70 anos depois desse discurso aqui, proximamente isso aí, mais um dos templos seria destruído. E era comum a destruição dos templos. A gente vai ver o tabernáculo se desfazendo algumas vezes, o tabernáculo dividido, inclusive na época de Davi, né? Porque na época de Davi existia o tabernáculo, mas o tabernáculo não estava com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança estava num tabernáculo menor, no monte, enquanto o templo estava no arraial sem o tabernáculo. Ele deixou em lugares diferentes. A gente percebe essa destruição na época do próprio Saul. A gente percebe a destruição do tabernáculo. O templo de Salomão ele é destruído. Você percebe então que eles são acostumados com essa ideia da destruição de templo. E agora ele está fazendo uma promessa, que essa igreja que ele está fundando através da sua palavra, que claro, a gente compreende que não é uma estrutura parecida com um templo, mas esse organismo, essas pessoas compõem essa igreja, essa igreja não seria abalada semelhantemente aos templos, ela não seria destruída, as portas do inferno não destruiriam ela, ou seja, os inimigos da igreja, os poderes, os principados, as potestades não destruiriam essa igreja. E uma coisa interessante que ele fala no versículo número 19: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A gente vai perceber aqui nitidamente que, além de edificar uma igreja que a porta do inferno não poderiam destruí-la, ele deu a essa igreja, através dessa simbologia de entregar as chaves dos céus, em que o que ela abrisse não poderia ser fechado, o que ela fechasse não poderia ser aberto. Ele percebe que, além de dar estrutura para essa igreja, ele deu a essa igreja a autoridade e poder de fogo. Ou seja, a igreja de Jesus, ela não simplesmente não pode ser destruída, como ela tem poder de destruição. Quando eu falo destruição, claro que eu estou falando de guerra. Eu estou falando assim que a igreja de Deus, ela não só ela resiste ao poder do inferno, como ela tem poder contra o inferno, ou seja, contra as potestades e os domínios, contra a natureza caída do homem, contra a perversidade, contra o sistema do homem. Então a igreja, ela tem poder de Deus, poder de Deus. Então, quando a igreja se reuniu para orar, ela teve poder de Deus e libertou Pedro. Então a igreja, ela tem poder de Deus. Quando a igreja se reuniu para orar, um cenáculo, poder de Deus foi enviado do alto. A igreja, ela agora é recheada de poder de Deus. Então ela tem poder de abrir as comportas, de quebrar as correntes do império das trevas. E a gente ignora isso. A gente às vezes, meio que sem entender esse texto, a gente, poxa, o que é isso, né? Chave. E tem gente que mais boba ainda acha que é uma chave mesmo, que ele pode pegar uma chave e sair abrindo um portal espiritual, fechar alguma coisa no sentido que não é. Essa chave, ela está conotando, ela está dizendo que a igreja, ela tem poder de Deus para transformação. Dwight Moody dizia que toda alma que ele ganhava na sua pregação, ele já havia ganhado ela em oração há muito tempo. Ele entendia que quando ele chegava para pregar, as cadeias malignas já estavam quebradas e que a palavra de Deus iria trabalhar na vida dessas pessoas. Ou seja, ele usou a chave. Ou seja, ele destravou, usando essa chave que a igreja tem. Ele utilizou desse poder que a igreja tem. Grandes pregadores na história utilizaram desse poder. David Wilkerson, ele faz um trabalho extraordinário nos Estados Unidos, nas periferias, em lugares terríveis ali no Brooklyn, e abre uma igreja naquele lugar em que as pessoas eram depravadas, em que as gangues eram muito fortes, e ele, através do poder da oração, ele abre uma igreja ali, que é uma igreja extraordinária, mundialmente conhecida, em que ali tinha poder de Deus. Então ele usa
o poder de Deus. Ele usa essa chave que Deus deu à igreja para realização da evangelização do mundo. Por quê? Porque ele estava reconciliando o mundo através da igreja. Então ele utilizou esse poder que Deus deu, porque as portas do inferno não prevalecem e nós temos um poder de ataque que Jesus nos deu. Talvez você não use, talvez eu não use, mas Deus deu à igreja. Basta usarmos, basta orarmos, basta clamarmos que poder do alto será enviado por nós. As portas do inferno não prevalecerão. 20. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou a mostrar aos seus discípulos que era, não parando no 20, só para dar essa, apesar de não ser tão importante, aqui não quer dizer que a igreja não tem que pregar, quer dizer que neste momento específico que ele manda que eles não anunciassem que ele era o Cristo, porque a obra de Jesus ainda não estava findada. Não é que eles não poderiam fazer isso, é que existia o tempo certo, né? Tempo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo certo a gente hoje já decifrou, que era depois que eles recebessem o poder de igreja, para eles poderem realmente invadirem o império das trevas, que acontece em Atos, no capítulo de número 2. Aí a partir daí você vai ver Pedro usando a chave. Você vai ver Pedro pregando e pessoas, milhares delas se convertendo. Mas neste momento não era ainda o período dessa revelação. Era após a morte e ressurreição de Jesus Cristo e ele enviar o Espírito Santo. Não era nesse momento, por isso que eles falam que não era ainda para eles divulgar todas essas coisas. Versículo de número 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos, dos princípios sacerdotes, dos escribas, ser mortos e ressurgir ao terceiro dia. Então agora ele vai falar o seguinte, ele vem contar para os discípulos o restante da revelação, né, que o restante da revelação era que ele era o Cristo, e o restante da revelação era que ele deveria padecer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia. Ele completa a revelação de Pedro e mostra, enquanto ele completa a revelação, ele está mostrando como ele iria efetuar a reconciliação. Como é que é a reconciliação? Ele iria para Jerusalém, e iria padecer para os anciões, para os sacerdotes, para os escribas, e iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele vai mostrar que o ministério dele para reconciliar o povo era através do seu sofrimento, do seu padecimento vicário. Ele iria morrer para a salvação do povo, e ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então ele vem mostrar qual seria as suas obras aos seus discípulos. E o Pedro, é muito interessante isso. E o Pedro, ele não consegue compreender essa situação. 22, Pedro tomou de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum acontecerá. É muito interessante isso, que a gente percebe que realmente a revelação ela não é dada a uma pessoa de maneira extraordinária, que ele conhece toda a verdade, mas em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente vê agora por espelhos, né? Mas então, né, quando vier agora, a gente veremos também como somos vistos. Isso é o que diz em 1 Coríntios 13, quando está falando do amor e tal. Então, o Pedro não tinha a revelação completa. Jesus estava dando o restante da revelação. Inclusive, ele teve dificuldade com o final da revelação. E se Jesus está falando que vai padecer, o Pedro que acabou de abalar a estrutura, ele vai lá e dá uma má nota, né? Eu acho que aqui também demonstra que não existe um papado inerrante em Pedro. Porque se o Pedro acertou em cheio, coisa boa, acertou em cheio agora há pouco, agora ele errou feio. Não, isso aqui não. Ou seja, ele queria revelação pela metade, que para nós de nada servia. Só identificar Jesus não basta. Jesus tem que morrer e pagar pelos nossos pecados e ressuscitar o terceiro dia, né? E ele agora, não, Jesus, vem cá, vamos ali no canto, cara. Eu estou percebendo que eu estou com moral mesmo, que hoje eu estou abalando a estrutura, eu
estou percebendo que eu estou revelando hoje, e eu vou te dar uma ideinha aqui, né? Vou contar só para você. Faz isso não. Para quê, né? Isso não, tenha pena de ti. De maneira nenhuma isso vai acontecer com você. Aí Jesus, né, vai dar uma resposta que Pedro acho que não vai gostar muito não. Ele diz no versículo de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Primeiramente, a gente aqui vai ouvir Jesus chamando Pedro e falando: Pedro, cara, para trás de mim, Satanás. Acabou de falar que foi Deus que revelou uma coisa, agora quem está revelando para ele é Satanás. Agora ele está servindo como boca de Satanás. Agora ele está tendo uma ideia semelhante à ideia de Satanás. E Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E aqui é muito interessante. Por quê? Porque tu não conhece as coisas de Deus. Tu serve para mim como pedra. Pedra, o nome de Pedro é Petros. Tu serve de mim de pedra de tropeço. Ué, aqui talvez você demonstrando de novo que a pedra não é Pedro, porque ele está identificando a pedra que Pedro foi. Ele está identificando a pedra que Pedro foi, uma pedra de tropeço. Então, aqui também mais uma vez, deixa meio que aquela primeira impressão de que é a pedra. Talvez não seja realmente Pedro, porque agora o próprio Pedro tem sido identificado pelo seu próprio nome de novo, pedra, como pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, uma pedra que não conhece as coisas de Deus. Agora Pedro fica, desorientado e fala: poxa vida, cara. Eu acho que isso leva depois Pedro a identificar Jesus como a pedra angular e não ele mesmo, porque aqui rebaixa a bola de Pedro. Isso é ótimo, sabe? Às vezes Deus nos repreende e a gente acha: poxa, que ruim, né? Não, é ótimo. Imagina se Deus só nos elogiasse. Nós iríamos não ir para o céu por achar que a gente era igual a Ele. Mas à medida que Deus nos joga na cara, nos joga na face os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas transgressões, a gente percebe a nossa fraqueza, a gente percebe quem somos. E Pedro percebeu e ele foi repreendido. Todas as vezes que o nosso evangelho tem dó, no sentido de que Jesus não poderia sofrer por isso, tem dó do sofrimento, que não pode haver esse evangelho, ele é um evangelho fraco, ele é um evangelho que não é o verdadeiro. Vou correr porque eu estou bem no final da mensagem. Jesus, eu vou agora seguir direto. Jesus, após esse conversar com Pedro, ele vai virar para os seus discípulos e virar para a multidão. Ele vai chamar todas as pessoas, ele vai virar para todas as pessoas que estavam ali perto. Ele vai dizer o seguinte: olha, a revelação é essa aqui mesmo. Eu vou falar um negócio para você, Pedro, e vou falar para qualquer outra pessoa que está aqui no meio dessa multidão me seguindo. Ele vai falar o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, vem e me segue. Ele está agora revelando que o evangelho não é só descobrir quem é Jesus e descobrir a obra de Jesus na cruz, mas participar dessa obra. Ele está convidando todo mundo ali a participar dessa obra. E aqui acontece a reconciliação, porque quando cada pessoa da igreja participa da obra de Jesus Cristo, tomando a sua cruz, seguindo Jesus, o mundo conhece a Deus. Quando cada pessoa toma sobre si esse peso que Jesus também tomou, de suportar a dor do próximo, de levar a palavra
do evangelho, mesmo que isso faça com que ele se torne um mártir, ou seja, que ele morra pela causa do evangelho, o mundo conhece a Deus. Cada um desses discípulos tomou essa cruz e espalhou o evangelho. É interessante que o pequeno período entre Jesus, nascimento de Jesus, e a morte do último apóstolo, depois do caso, foi muito maior a abrangência, aonde chegou o evangelho, do que todo o Antigo Testamento. A área de onde chegou o Antigo Testamento, onde chegou a palavra de Deus no Antigo Testamento, é chamada de fértil crescente. Ela é pequena, né? Ela é um arco assim, ela é pequena ali entre o Egito e a Mesopotâmia. Entre o Egito e a Mesopotâmia. Ela é pequena, o arco de atuação nela. O arco de atuação dos apóstolos que foram perseguidos, mortos, bem rápido, foi muito maior. Só essa pequena parte foi muito maior do que toda a extensão do evangelho que pode ter levado em todo o Antigo Testamento. Muito maior. Por quê? Porque eles tomaram sobre si a cruz e seguiram a Jesus. Então a atuação deles é muito maior. E a igreja? Então a igreja estoura a coisa, né? Você vê que a igreja, ela foi oprimida, perseguida. Foi perseguida primeiro pelo Império Romano. Ela foi muito perseguida, morta, massacrada. Depois ela se reconcilia com o Império Romano, né? E os inimigos do Império Romano agora começam a perseguir a igreja. A gente acha, né, que quando a igreja ela se reconcilia com o Estado, ela para de ser perseguida. Não, a perseguição é muito maior. Por quê? Porque os inimigos de Roma, que tinham cristãos, e tinham muitos cristãos, começam agora a perseguir o cristão, porque identifica cristão como sendo Roma. Então, a perseguição continua grande. No decorrer da história, essa perseguição nunca cessa. E hoje ela é muito grande. Hoje o número de cristãos que morrem é semelhante ou até maior do que períodos de grande perseguição da igreja no passado, que a gente costuma dizer, uma perseguição no Coliseu, como cristãos sendo incendiados em Roma, etc. e tal, é muito maior. Então, eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta sobre isso, sobre levar a cruz, essa reconciliação que a igreja ela trouxe ao mundo através de seguir a revelação de quem é Cristo e da obra de Cristo. Já você está perguntando o que significa negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa abrir mão de quem você é, das suas ideias. Não é abrir mão tipo, de se matar, é abrir mão da sua pessoa, da sua identidade. Quando você fala negar a si mesmo, significa o seguinte: eu não quero mais saber da minha opinião, eu quero quem é Cristo. Eu não quero o meu antigo homem, aquele que era dono de si. Eu quero esse novo homem que é sujeito a Deus. É no âmbito do nosso entendimento, é no âmbito da nossa compreensão. A gente deve passar por uma metanoia na nossa mente e ter uma mente parecida com a de Cristo, como está ensinando ali em Romanos 12. Então tem a ver com a nossa transformação de mente. Então negar a nossa ideia e tomar a ideia de quem é Cristo. Só essa, então a metanoia é isso, que é se negar a si mesmo. Ou seja, eu sou apenas, eu não sou mais eu, agora Cristo vive em mim. Eu não tenho mais a minha própria ideia sobre o que é o mundo do que sobre eu, do que sou eu. Agora eu quero saber o que Cristo diz. É o que Pedro estava passando naquele momento. Ele estava sendo destruído pela ideia de Jesus. Primeiro, ele identifica que Jesus é o Cristo, está transformando a mente. Depois ele tem ainda uma ideia de que Jesus não pode padecer. Só que aí vem Jesus e fala que Jesus padeceria, e se ele quisesse seguir Jesus, ele tinha que padecer igual. E Pedro padeceu? Padeceu. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, no período do Império de Nero. Mais alguma coisa? Então, irmãos, Deus abençoe a todos. Eu espero que você esteja conosco às 6h30. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tem uma caixinha de oração nos stories. E tem uma caixinha de oração nos stories. Se você tiver algum pedido para que a igreja possa orar,
e que a gente possa falar com Deus sobre isso, manda lá no Instagram e a gente vai estar orando à noite. Deus abençoe a todos e fiquem em paz.